Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi e a gente quer entender o que está acontecendo com esse mercado. O momento é bem delicado para o produtor. O produtor está entre a cruz e a espada aí, num dilema sobre vender, avançar com as vendas ou deixar esses animais para vender posteriormente diante de uma tentativa aí de represamento da oferta e uma melhora de preços, quem sabe ali na frente. O que fazer nesse momento e quais são os riscos, quais são as oportunidades, e vamos entender o que está acontecendo nesse momento, as contas aí para venda no mercado, para venda na exportação, venda de carnes e por que essa relação entre preço da carne e preço da arroba tem favorecido aí os frigoríficos. Para contar tudo isso para a gente, quem está comigo hoje é André Aguiar, lá da Boviplanta, aqui já o André com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por, mais uma vez, nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação. E vamos começar com as contas, né, André, que você trouxe aí para a gente sobre o atual momento dos frigoríficos. Frigoríficos, aparentemente, e a gente vai entender por que aí nessas contas que você fez aí para a gente, nadando de braçada nesse momento, com boas margens, bons resultados, mediante aí uma queda muito forte do preço da arroba do boi. É isso, André? Explica melhor para a gente e como é que você chegou a essa conclusão. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado pelo convite novamente. É exatamente isso, né? Os frigoríficos estão fazendo o dever de casa, né? Estão fazendo o dever de casa do negócio deles, das empresas deles, que é sempre buscar a maior lucratividade e dar resultado, dividendos para os acionistas. E eles estão dentro da legalidade do que deve ser feito como empresa, né? Eles estão certinho. Só que a gente, como produtor, a gente precisa entender também o que está acontecendo e até onde a gente consegue apertar isso daí. O problema é que frigoríficos são poucos no mercado, né? Você tem uma quantidade limitada e pecuaristas são milhares, né? E cada um tem uma necessidade diária em cada momento do mês ou do ano, né? Então isso fica mais difícil todos entrarem num acordo e tentarem segurar ou definir um preço para começar a ser vendida essa roupa, né? Mas vamos dar um exemplo, né? Eu fiz o levantamento de janeiro de 22 até janeiro de 23 e 24. Mas vamos comparar diretamente final de janeiro de 22 com final de janeiro de 24. Isso é um número bem interessante, né? Transformei o valor da tonelada vendida para o frigorífico para exportação de dólares para reais com a cotação daquela época, né? Tanto de 23 como agora de final de janeiro de 24, né? E a gente tem uma retração no valor da tonelada exportada, quer dizer, uma diminuição de preço da tonelada exportada em reais de 20,4%, né? Então, essa queda é de 20,4%. Então, vamos colocar que vendendo uma tonelada a R$ 27.000, mais ou menos, lá em janeiro de 22, né? Finalizando janeiro de 22, a média do mês. E você pega hoje vendendo a tonelada a R$ 21.700. Então, essa queda de 20,4% em reais pelo preço da tonelada exportada, tá? E aí a gente pega o valor também no mercado físico, né? O boi casado, que é o valor mais básico normalmente do animal sendo vendido no atacado brasileiro. Esse boi casado, ele teve uma queda, deixa eu pegar minha colinha aqui, ele teve uma queda nesse período, no mesmo período, de 21,2%. Quer dizer, caiu um pouco mais o mercado interno do que caiu o valor da exportação em reais, tá ok? Então você teve uma queda de 20,37 para 16,05 reais, né, do boi casado, quer dizer, 21,2%, e a queda de 20,4% do boi da tonelada exportada, né? Então a gente fala assim, pô, mas tiveram a queda, tiveram o sofrimento. Sim, concordo completamente. Isso em cima de previsões, o frigorífico trabalha com alguns meses de antecedência nos contratos de exportação, né? Então, essas são as quedas que eles tiveram. Agora, o valor da arroba, que é a aquisição de matéria-prima do frigorífico, teve uma queda de 27,7%. Quer dizer, uma queda de R$ 332 a tonelada, a arroba,
em janeiro, né, em janeiro de 22, para um valor de R$ 240 em janeiro, 31 de janeiro de 24. Quer dizer, essa queda de 27,7% é bem acima da queda de 21,2% do boi casado dentro do mercado interno, ou de 20,4% no valor da tonelada de carne exportada para o mercado externo, né? Então, isso daí demonstra o quê? Que o resultado interno do processamento do frigorífico foi melhor, né? Se a gente pega o pessoal da Scott, que usa o referencial físico deles e também de desossa, eles tiveram a melhora de 4,8% da desossa em 22 para 18,8%, quer dizer, do resultado interno do frigorífico. Isso é fantástico. E esse resultado basicamente está na diferença entre a diminuição do valor da carne que ele compra, né? Com a admissão, comparando com a admissão do valor do que ele está vendendo. Quer dizer, caiu muito mais a matéria-prima do que a matéria que ele vende, do que o produto terminado para ser vendido. Isso acaba melhorando, mesmo se ele mantivesse todos os custos internos dele de produção, acaba melhorando o resultado final, né? Só que é difícil para a gente, como produtor, a gente conseguir definir e falar assim, não, a gente não vai vender o boi por 230. A gente sabe que o boi por 240 ainda tem uma margem melhor do que o frigorífico tinha em 2022. Então vamos sentar, né, e vamos ficar ali esperando até esse boi bater 240, R$ 245. Mas não é fácil a gente conseguir isso, né? Hoje, para eles voltarem no mesmo patamar, mais ou menos o mesmo patamar lá de 22 de resultado interno da indústria, a gente conseguiria levar o preço do boi a 260 facilmente, né? Então, quer dizer, eles teriam ainda um resultado 255, eles teriam um resultado ainda igual ao que eles tinham lá em 2022. E a gente não pode colocar a culpa no frigorífico. Eles estão fazendo o trabalho deles, é o mercado deles, é uma indústria, é uma fábrica, e eles estão tendo resultados financeiros para aquilo que ele está investindo e está buscando um maior retorno, É, né? o fato, Mercado. o fato é que assim, o pecuarista acaba ficando entre a cruz e a espada, porque se ele oferta mais nesse momento, diante desses baixos preços já, ele vai acelerar essa queda que começou a acontecer aí de janeiro para cá, né, André? Isso, e vai acelerar muito mais. Só que aí tem um problema. Se eu não vendo agora, com esses problemas de chuvas que nós estamos tendo, que foi bem menos do que aconteceu no ano passado, né, nesses mesmos períodos, né, agora da época de chuva, nós temos um crescimento de pastagem aquém daquele esperado. Se você não vende agora e segura esses animais, em maio você acaba tendo menos pastagem do que você tinha no ano passado. Com a mesma carga, você vai passar um aperto lá no meio da seca, ou você vai ter que vender mais animais em maio. E normalmente maio é o quê? É o mês da safra. É o mês que normalmente tem uma queda no valor dessa arroba para o pecuarista, né? Porque o frigorífico sabe que ele precisa vender. Normalmente também abril, maio é época de toque da vacada de quem é criador, e aquela vacada que deu vazia, ele vai vender para o frigorífico, né? Ele busca vender aquela vaca para o frigorífico porque ele precisa desocupar as pastagens para aquelas vacas prenhas para adquirir melhor condição corporal e conseguir parir numa condição decente lá na frente, né? Então, essas vacas vão para o mercado, e isso faz a retração da arroba. Então, se você segurar o boi agora e liberar esse boi na época que está liberando mais fêmeas para o mercado, que abril, maio, isso vai complicar mais ainda, liberar mais. E aí a escala que hoje já está super confortável para as indústrias frigoríficas, que está em torno de 13, 15 dias, algumas com quase 20 dias, né? Essas escalas se alongam e os preços vão ser derrubados mais ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado da decisão a ser tomada agora. Para o recriador e engordador, as relações de troca estão boas, não estão ruins, né? Mas a relação de troca do valor da arroba vendida pelos insumos, os insumos não caíram na mesma velocidade. Inclusive, eu não tenho isso na minha mão aqui, mas eu já fiz esses números. A gente pode conversar numa outra oportunidade quanto que foi a queda do valor de insumos normalmente utilizados pelos produtores rurais
também nesse período de 22 para 24, e como foi a queda também na arroba, que a gente já sabe que foi de 27,7%. A gente teve uma queda muito menor nos insumos, né? E isso acabou afetando também na rentabilidade desses produtores. A relação de troca está boa, mas isso está afetando mais quem, então? O criador. O criador que tinha um bezerro valendo muito mais no ano passado, no ano retrasado, né? E agora está com um bezerro muito mais retraído e isso afeta a produção. Afetando a produção, ele vê que a rentabilidade não está interessante, o que ele faz? Diminui o número de fêmeas na fazenda. Diminui o número de fêmeas na fazenda, aumenta o número de fêmeas no mercado para ser abatida. Essas fêmeas sendo abatidas, diminui o valor da arroba do mercado físico. Então, por isso que a gente falou aí, você colocou muito bem que o produtor está entre a cruz e a espada. Pois é, diante desse dilema, o que ele deve pensar, André? Ou que contas ele deve fazer? Aproveitar agora, se proteger? Tem alguma forma de proteção para essa queda que vai acontecer lá adiante? Enfim, tem alguma estratégia que ele possa adotar nesse momento, enquanto o preço ainda não derreteu aí? É, é, não derreteu muito, ele já derreteu bastante. Porque se a gente pegar de 1º de janeiro, 2 de janeiro, na verdade, né, para o momento atual, né, hoje, pensando no boi futuro de maio, né, de 2 de janeiro para agora, a arroba no mercado futuro para maio caiu R$ 17. R$ 17. Quer dizer, só nesse período são R$ 17 a menos de faturamento que ele poderia ter tido lá em maio. Então, se o produtor sabe quanto custa a arroba dele produzir, ele tem que começar a utilizar essas ferramentas de mercado, né? Lá atrás a gente estava naquele, mas será que vai cair abaixo desse valor? A gente não acha que vai cair abaixo desse valor? Acha, a gente não tem essa perspectiva, a gente não sabe, a gente não tem essa bola de cristal para conseguir definir isso. Mas a gente tem na nossa mão o nosso custo de produção. Se a gente sabe que o nosso custo está abaixo disso, né? Olha, o valor da arroba lá no mercado de maio está em R$ 245. Pô, meu custo de produção está em 210. Vamos fechar um pouco dos bois ou das vacas que eu vou vender lá nesse momento, né? Aí eu fecho isso aí, mas o quê? Uns 30%? Tá. Pelo menos isso eu tenho já garantido nesse valor. Eu tenho, já sei quanto que eu vou ganhar nesses animais. O problema é o pessoal que joga só com o mercado físico e precisa vender o boi diariamente ou semanalmente ou mensalmente para pagar as contas e não trabalhar com uma previsão de orçamento de pelo menos 3 meses. Não trabalhando com essa previsão de orçamento, você está todo dia apagando fogo, né? E isso é complicado na pecuária ou em qualquer negócio que você tenha. E aí, isso é uma coisa que o frigorífico, como indústria, ele sabe muito bem trabalhar. Ele não trabalha com a previsão de orçamentária de 3 meses. Ele trabalha com a previsão orçamentária de 12 meses, né? E isso daí é uma grande diferença em cima de um produtor que está todo dia só buscando resolver os problemas diários que ele tem, né? Então, eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Como que a gente vai ter que fazer para a gente prever o nosso gasto orçamentário para os próximos 3 meses na fazenda? E É. aí, com isso, eu consigo prever quanto que eu preciso vender, o que que eu tenho para vender e o que que eu preciso vender para cobrir esses custos dos próximos 3 meses e quando eu vou vender. Imagina, 3 meses nós estamos falando agora, nós estamos iniciando março, é março, abril, maio. Quer dizer, você vai estar terminando maio, final da safra, entrando na seca, né? Então, ainda vai ter junho, julho, agosto, setembro, outubro, para começar, quem sabe, pensar nas próximas chuvas que normalmente deveriam vir aí a partir de final de outubro e início de novembro, né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar essa próxima seca para a gente não estar também de novo vendendo no meio da seca animais mais leves do que a gente está normalmente vendendo para conseguir pagar contas do meio da seca. Isso é um trabalho que o cara tem que sentar e parar um pouco de só trabalhar produzindo dentro da fazenda e sim sentar na mesa, né, e começar a olhar os seus números. Quanto que eu gasto de sal mineral, quanto eu gasto de defensivos, quanto que eu gasto de produtos veterinários, quanto que eu gasto de cada item, mão de obra, né, adubos, calcário, para a gente começar a saber isso mês a mês, qual que é o nosso orçamento para a gente trabalhar.
Do mesmo jeito que a gente tem que fazer orçamento em casa para saber quanto que eu preciso de dinheiro para viver a família, a gente precisa saber de orçamento na fazenda para a gente saber quanto que ela precisa para viver a fazenda durante esses próximos meses do ano. Você acha, André, que essa situação, essa condição é um desestímulo para confinamento também, principalmente primeiro giro? Olha, eu não acho que é um desestímulo. Como é que pode? Pode acontecer, né? Pensando no mercado futuro, se o cara não trabalha travado na bolsa, né? Porque se você for pegar hoje o valor dos insumos para confinamento e a relação de troca de arrobas de boi por insumo, está muito interessante, né? Então, quer dizer, eu não acho que vai ser um desestímulo. Vai desestimular sim. Um pouco pode acontecer, mas aquele cara que sabe trabalhar, ele sabe prever a época de vender, ou saber que ele não vai colocar tudo de uma vez e vai escalonar a saída desses animais, ele vai acabar continuando no mercado. Ele só tem que tomar cuidado lá na frente, na hora de soltar esses animais, não soltar esses animais sem ter travado nada na bolsa. Ele não pode trabalhar. E normalmente um cara que é engordador, só trabalha com confinamento, ele trabalha muito mais no mercado financeiro. Então ele sabe mexer com esses sistemas de travar na bolsa ou não e saber quanto que ele vai travar, porque ele automaticamente ao comprar os insumos, ele já sabe quanto vai custar o quilo dele engordado, a arroba dele produzido. Então, ao final, você vai conseguir travar e saber quanto que vai ser sua rentabilidade. Relação de troca está fantástica, está muito interessante. Então, eu acho que vai desestimular, mas não vai ser tão grande assim, não. Porque a relação de troca, tanto por insumos como pela roupa, está interessante. Muito bem. Bom, segundo semestre, então, fazendo um balanço aí do que pode acontecer no primeiro e para o que pode acontecer no segundo, pode ser melhor, André? É o que a gente espera, tá? É o que a gente espera mesmo. Porque o ano da baixa é para ser 24, né? E o 20, ou era para ser 23 e o 24 já de levantar preço, né? Então, normalmente acontece isso naquela base de transformação da seca. Vamos ver se isso vai acontecer. A gente vai sentir isso muito bem a partir de agosto. Agosto vai ser o mês mais para a gente sentir melhor o mercado, como vai ser o mercado do segundo semestre. A gente espera muito que tenha uma recuperação lá para aquele segundo semestre de 2024. É, né? É, tem analista achando que já é o início de uma virada de ciclo, tem analista achando que vai ficar para 25, 26, enfim. Você está com quem aí, André? Olha, eu sou produtor. Como diz o brasileiro, nunca desiste, o produtor nunca desiste, né? A gente tá, eu tô com a esperança ainda que 24 no final do ano, a gente vai ter uma pequena valorização. É, né? Mas dentro de casa, a gente faz o trabalho, o dever de casa, e a gente está com a perspectiva. A gente está repondo agora não com animais erados, né? Não com animais mais velhos. A gente está repondo agora com bezerrada. E essa bezerrada, a tendência dele é sair só a final de 25, início de 26. Então é animal que não vai Então, pressionar no segundo semestre, né? não, não. Então eu tô mais tranquilo, a gente sabe o que a gente precisa de valor financeiro para passar esse resto de ano. Então a gente sabe o que a gente teria para vender nesse segundo semestre de 2024 e quando a gente teria que vender. Então, com isso, eu consigo trabalhar mais tranquilo dentro de casa. E no nosso cliente a gente busca isso também. E eu acho que é um ano para a gente não forçar muito a venda em 2024 e quem estava repondo em 2023, final de 2023, meio de 2023, a gente estava repondo animais exatamente para sair em 25, final de 25, né? Então, isso a gente já esperando não ter um ano tão fantástico em 24, que é um ano sempre de recuperação, a gente nunca sabe exatamente quando vai recuperar, mas esperando sempre 25, 26, que, para não ter erro da compra dos animais de 23, 24, né? Boa. Muito bom. André Guerra, meu caro, muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender possíveis cenários aí para a arroba do Boi Gordo. Volte sempre, André. Muito obrigado, um grande abraço a todos e bons negócios. Vamos ver se a gente consegue
alavancar e reverter sair essa desse fundo do situação, né? poço. É verdade. Precisamos reverter urgentemente porque está complicando a vida de muita gente aí. Bom, André, bom, falei agora com André Aguiar lá da Boviplan, trouxe cenários interessantes aí para nossa análise, mostrando que quem está nadando de braçada é o frigorífico e o pecuarista de novo entre a cruz e a espada. Enfim, duas expressões aí que fazem parte do cotidiano do brasileiro, mas que expressam muito bem esses dois momentos aí das indústrias e dos produtores. De um lado, as indústrias tendo margens positivas, cada vez mais positivas, e o André trouxe esses números para a gente, mostrando aí que a carne, o valor da carne depreciou muito menos, depreciou, é verdade, mas depreciou muito menos que a arroba do boi gordo e que essa gordura está sendo repassada aí, está ficando, na verdade, nas indústrias porque não está sendo repassada para o pecuarista nesse momento. E o segundo momento é o produtor que vive o dilema de vender agora ou esperar para vender mais adiante. Qual o risco disso? Vender agora, ele pode acelerar um processo de queda nos preços, ou seja, concentrar mais a oferta e fazer com que esses preços que já começaram a cair em relação ao começo do ano, eles acabem acelerando aí essa queda, ou esperar mais para vender e daí encontrar um final de safra com muita oferta e com queda drástica nos preços da arroba do boi gordo. É uma decisão difícil, é uma decisão bastante complicada de ser tomada, mas que tem aí suas alternativas, enfim, as suas ferramentas que podem ajudar pelo menos minimizar o impacto dessa perda de valor da arroba que a gente pode ver acontecer aí daqui até metade do ano. Segundo semestre, daí é outra história, a gente vai precisar entender aí o tamanho real da oferta, tudo indica que a gente já tem aí menos oferta. Na análise do André, essa mudança, essa troca de bois mais erados aí por bezerro, pela bezerrada, vai trazer um segundo semestre mais enxuto aí em termos de oferta, porque esses animais não estarão prontos para serem abatidos. Bom, fica aí a análise do André para você. A gente agradece muito a participação do André Aguiar da Boviplan. Deixa eu passar aí como estão os negócios na B3, Mercado Futuro, lá em São Paulo. De olho na tela, a gente tem mais um dia de queda. O março 227,90, perdeu ali aquele patamar dos 230, queda de 0,11%. Abril 225,05, queda de 0,42%. Maio nessa casa dos 225 também, 225,40, queda de 0,24%. E o junho também ao redor aí dos 225,60, queda de 0,13%. Indicador CPEA fechando a última sexta-feira a R$ 235,05, queda de 0,15%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.